Você acha que ser um cientista de dados é só rodar códigos em Python e desenvolver modelos de machine learning? Se você acha isso, você está completamente errado. Fica até o final do vídeo para você entender exatamente o que um cientista de dados faz no seu dia a dia. Para entendermos um pouquinho do que o cientista de dados faz, precisamos tirar uma visão que todo cientista de dados iniciante ou pessoas que estão querendo ingressar na área tem. E que tipo de impressão é essa? As pessoas tendem a achar que ser um cientista de dados em qualquer empresa, independente da empresa, você vai fazer as mesmas tarefas e vai aplicar as mesmas habilidades. Apesar de existirem conhecimentos compartilhados que são fundações para a formação de um cientista de dados e que todos os cientistas de dados precisam ter, a verdade é que uma pequena parcela é que você vai aplicar em empregos específicos. É claro que é muito importante o cientista de dados saber desenvolver modelos de machine learning, fazer experimentação, saber alguma linguagem de programação, saber estatística, saber criar visualização de dados, ter noções de como lidar com dados e fazer limpeza de dados. Tudo isso é muito importante, mas por mais que essas sejam habilidades comuns à formação de cientista de dados, a verdade é que você não aplica essas habilidades em todas as empresas que você vai atuar. Geralmente você pega uma pequena parte dessas habilidades que você tem e você aplica em uma empresa específica. E a depender da empresa que você vai entrar, vai exigir habilidades diferentes. Eu vou explicar melhor isso, como é que isso funciona no dia a dia, inclusive com minha experiência e minha carreira na área de dados. Primeiramente, você deve perceber quando você olha para uma vaga da área de dados que você tem várias áreas específicas. Tem cientista de dados focados em forecasting, que seria previsão em séries temporais. Existem cientistas de dados voltados para o setor bancário, com análise de crédito, análise de dados do usuário, sistema de recomendação. E perceba que, por mais que você tenha a base, você precisa ser um especialista em forecasting para conseguir entrar naquela vaga, assim também como você precisa saber muito do contexto de negócio, de banco, para você conseguir entender mais sobre análise de crédito e fazer predições e modelos de detecção de fraude, talvez. E cada área e cada empresa que você vai entrar, dependendo do tipo de empresa, você vai ter uma habilidade específica. Geralmente, em consultorias, você usa habilidades específicas em um projeto e em outro projeto você já pode estar mudando as habilidades necessárias. Então, geralmente, a pessoa acha que ela vai estudar o conhecimento da área de dados todo e ela vai estar em perfeita condição de aplicar todos aqueles conhecimentos na primeira vaga que entrar. E a verdade é que não é isso, você só usa uma pequena parcela. E muitas das vezes o problema de um cientista de dados, às vezes, júnior, uma pessoa que está ingressando na área de dados, é querer matar uma formiga com um canhão. Ou seja, tenta usar todas as habilidades que foram aprendidas para resolver um problema simples que às vezes se resolve com uma média ou com uma mediana, ou com um modelo simples, ou não precisa de uma experimentação tão complexa, uma resposta pontual ali. Então, falando um pouquinho das minhas experiências, eu já tive algumas experiências na área de dados, e eu posso falar, inicialmente, eu comecei trabalhando como cientista de dados na academia, e na academia funciona geralmente você trabalhando em um projeto muito específico e você vai desenvolver aquele projeto por vários anos. Então você acaba que você utiliza muito as mesmas habilidades, mas você vai se aprofundando muito em um tema e vai se aprofundando muito em uma habilidade específica. Então, no meu doutorado, e também na parte acadêmica, eu utilizei muito questões de modelos gerais, modelos estatísticos, modelos bayesianos, modelos de machine learning, principalmente com R e Python também, mas principalmente R. E eu precisei desenvolver aquilo ali durante vários anos, até chegar a um bom projeto, a descobrir como resolver aquele problema com código disponível. Às vezes é uma área tão específica que você não tem pacotes desenvolvidos ainda, então você precisa desenvolver seu próprio pacote. Quando você sai da área acadêmica, você fica muito mais focado em aprofundar em uma área e descer no mais baixo nível. Você vai para a área de negócio e para a área fora da academia, que é a área empresarial, que
tem uma dinâmica muito diferente. Você precisa estar atuando ali em vários projetos ao mesmo tempo, muitas vezes, ou você precisa estar em um projeto específico, mas isso pode mudar completamente, e você não pode demorar meses para fazer algo que você precisa fazer, às vezes, em 3 dias ou uma semana. Então eu comecei, por exemplo, atuando com uma empresa de farmácia de lá de São Paulo, remotamente, no qual eu fazia pesquisas para desenvolver um projeto no qual a gente queria desenvolver um projeto de visão computacional voltado para a detecção de doenças específicas, e eu precisei pesquisar, desenvolver, planejar todo esse processo, além de também ficar na parte de visualização de dados, tentando corrigir problemas que aconteciam no BI da empresa, e além disso também fazendo análise um pouquinho dos dados da empresa como um todo para passar um feedback para o gestor. Então perceba que eu usei análise de dados, usei a ideia de pesquisa em Deep Learning e utilizei visualização de dados nesse projeto específico. Eu não precisava utilizar muito Python nesse processo. Raras vezes eu precisei utilizar. Quando eu fui já para uma outra empresa, que era a empresa de marketing, que eu era o cientista de dados, que eu atuava com os dados de marketing em várias empresas, aí eu já trabalhei muito com visualização de dados com Power BI. Eu também precisei desenvolver muito código de automação que era necessário para a empresa. A depender do cliente, eu precisava desenvolver modelos de machine learning para aquele cliente específico, inclusive com séries temporais, e muitas vezes com modelos de predição simples, de predição de preço e outras coisas mais. Além disso, eu precisava fazer análise de dados da empresa. Como era uma startup, a própria dona e a CEO da empresa e os sócios, eles vinham diretamente me contactar sobre dados que eles precisavam para clientes específicos. Então eles iam lá, olha, faz uma análise desse dado, descobre aqui. Eu utilizava muito ferramentas de marketing, como Google Analytics e muitos outros. Mas eu precisava criar uma automação para consumir esses dados, jogar no banco de dados. Eu fazia o papel de um engenheiro de dados, porque eu precisava consumir os dados e salvar no banco, fazer toda a pipeline e limpeza para salvar esses dados do cliente. Eu precisava também fazer a visualização de dados, precisava fazer automações, precisava estar fazendo constante análise, visualizações, e a depender do cliente eu ainda precisava lidar com fazer modelos de machine learning. Então eu utilizava Python, Power BI, utilizei R também. Então utilizei várias habilidades, inclusive estatísticas, e trabalhei em muitos projetos diferentes, em áreas diferentes, como e-commerce, aviação, dados da minha própria empresa, que eu precisava fazer análise dos dados da minha empresa para dar insights. Então eu era o único cientista de dados, tinha uma equipe de dados com 3 pessoas, e eu atuei muito com várias habilidades que eu desenvolvi, e a habilidade era por demanda, então tinha que ter uma resiliência muito grande durante esse processo, porque chegava a demanda de todo lado. E perceba a diferença da academia para outra empresa e para essa atual. E a última que eu estou atualmente agora, que é na Atlântico, que é uma empresa de instituto de pesquisa que trabalha e faz processo de consultoria. Eu trabalho para uma empresa internacional, a gente presta serviço para a empresa internacional, que eu não posso falar o nome porque eu assinei um contrato de não divulgação, acordo de não divulgação da empresa que eu atuo, mas é uma empresa grande. E o que a gente faz lá, a gente trabalha em processo de desenvolvimento de software. Eu sou cientista de dados que desenvolve software, então eu tenho que ter habilidades de Git, eu tenho que ter habilidades de Python. Ultimamente eu faço coisas de desenvolvimento, eu preciso desenvolver testes, eu preciso fazer testes, eu preciso promover mudanças para um ambiente de desenvolvimento, UAT, staging, prod. Eu preciso desenvolver também, além de fazer e preparar e fazer ajuste de código, que meu modelo vai ser colocado ali, que é a parte de MLOps, eu preciso, apesar de nós termos um DevOps que atua com a parte da automação, eu preciso ter esse sistema desenvolvido em código, e além disso eu preciso que o modelo de machine learning voltado para processamento de linguagem natural, utilizando transformers, ele seja treinado, e além da experimentação utilizando MLflow, eu preciso colocar o melhor modelo com os melhores hiperparâmetros
para que ele possa ser usado em produção. Então, eu utilizo o sistema que eu desenvolvi com a biblioteca específica de Python, coloco o modelo lá e o modelo vai classificar a intenção dos usuários que fazem questões em um contexto de chatbot. Então, eu trabalho com classificador, mas eu faço a parte de desenvolvimento de código, eu faço a parte de treinamento de modelos, e além disso, eu trabalho com LLMs também. Então, eu trabalho com a pipeline de LLM, no qual eu trabalho com engenharia de prompt e muitas outras coisas. E aqui é só um resumo do que eu faço. Mas, além disso, e todas essas empresas, o que eu tive que passar também foi um alinhamento com a expectativa do que a pessoa de negócio queria. Então, você precisa ter uma soft skill grande para lidar com mudança de requisito, mudança de necessidade, lidar com o tester do time, lidar com os desenvolvedores do time, ter uma boa interação com o product manager do time. Eu preciso lidar com outros cientistas de dados. Então, nesse caso aqui, eu tinha uma squad, que era um time com... Eu tenho uma squad com mais ou menos um time com 8 pessoas, no qual tem cientista de dados, desenvolvedores, DevOps e os testadores. Tudo isso para desenvolver um sistema, desenvolver software para a empresa específica. E eu, como cientista de dados, eu atuo tanto com a parte de cientista de dados puramente, como modelos, como também eu atuo com a parte de desenvolvimento de código. Então, nesse caso, eu atuo muito com a parte de MLOps e com a parte de LLMOps. E com a parte de AI Engineer, com a parte de Prompt Engineer. Mas por que eu estou dizendo isso? E por que eu estou dizendo que não é só Python? Você percebe que em cada empresa eu precisei de habilidades diferentes que foram requisitadas de mim. Foi muito importante eu ter a fundação para eu saber onde pesquisar, eu ter estudado tudo antes, para eu ter um direcionamento, para eu não ficar perdido quando o requisito do negócio viesse e da pessoa de negócio. Mas em cada empresa eu precisei de habilidades diferentes para fazer meu processo e meu projeto. Além disso, eu precisei ter, atualmente na minha empresa, o cliente tem ferramentas próprias. Então não tem como eu saber as ferramentas que ele tinha lá, porque eu tive que aprender do zero. É claro que tem similaridades, você tem uma base boa já ajuda, mas eu tive que aprender do zero. Eu tive que atuar também como avaliador humano de sistemas de IA. Eu precisei atuar na revisão das respostas da IA. São habilidades que nunca foram requisitadas de mim, mas que eu precisei ter flexibilidade para lidar com isso. Inclusive habilidades que eu não tinha e que eu tinha uma noção de como eu poderia fazer, eu precisei aprender na prática ali, porque eu nunca ia imaginar que ia precisar daquilo. E nem valeria a pena eu ter estudado isso no início. E a mensagem que eu quero deixar para você com esse vídeo, com base em tudo que eu falei aqui, é que não vá para a área de dados achando que você vai atuar com a mesma coisa todo dia, vai ser uma tarefa repetitiva, que vai ser um conjunto de habilidades que você vai usar o tempo todo repetidamente. Na verdade, o que você vai precisar muito é de resiliência e soft skill. Ter as bases vai te ajudar muito a atender aquilo que é necessitado todo dia, demandas diferentes, ou features novas no projeto que você está atuando. Porém, se você não tiver soft skill de lidar com isso, lidar com a pressão, lidar com mudanças rápidas de requisito de negócio, mudança de prazo, se você não tiver habilidade de ser resiliente no processo, de aceitar desafios, por exemplo, de coisas que você nunca trabalhou antes, de que você não sabe, e que às vezes nem é o papel do cientista de dados fazer, você não vai conseguir ir para frente, você vai ficar fechado, você vai ficar bloqueado na sua carreira. Então, o cientista de dados, hoje em dia, e o que ele realmente faz, ele não fica só com Python e com Machine Learning. Ele atua muito com a parte de negócio também. E para isso, a depender da empresa, você vai precisar de habilidades diferentes, vai ter habilidades que você nunca vai ter treinado antes, e também conhecimento e ferramentas que você nunca vai ter mexido antes, que você vai precisar aprender. E isso não é um problema, porque se você tiver bases sólidas, você já tem meio caminho andado para aprender esses processos. E quando vier essa ferramenta nova, quando vier essa habilidade nova, você vai ter dificuldade inicial, como toda habilidade nova acontece, mas você, aos poucos, você vai conseguindo ganhar habilidade porque você já tem o molejo de como lidar com essa situação e como lidar com novas habilidades, com novos desafios. Então, o cientista de dados ele precisa ser resiliente,
e ter soft skills para lidar com pessoas de negócio, com pessoas do time e lidar com muitas reuniões no dia a dia que tomam a maior parte do seu dia muitas vezes e que tira o tempo de você desenvolver e fazer a sua tarefa como cientista de dados. Então, se você pensa que você vai ficar estudando Python e desenvolvendo modelos o dia todo sem falar com ninguém e só fazendo aquilo que você quer, você está totalmente enganado. Mas, apesar de tudo isso que eu falei, é uma área muito gratificante, eu gosto muito de fazer o que eu faço. E recomendo que, se você tiver e gostar de novos desafios, de fazer coisas novas todos os dias, a depender da empresa, claro, porque tem empresa que talvez o processo de fato seja repetitivo, eu te convido a entrar na área de dados, porque é uma área sensacional, além dos ganhos salariais e das perspectivas de crescimento grande que você possui. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se inscreve aqui no canal para que você possa continuar acompanhando mais vídeos. Comenta aqui se você gostou desse vídeo e sugestões de tema para os próximos vídeos. E eu tenho alguns cursos que, caso você queira conhecer um pouco mais, está na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.